Olá, eu sou Enéas Tavares, professor de Literatura Clássica da Universidade Federal de Santa Maria. Hoje eu vou conversar com vocês a respeito de uma obra de um dramaturgo grego chamado Sófocles, e esta obra é intitulada Édipo Rei. Para tanto, eu vou dividir a minha fala em três diferentes momentos. Primeiramente, nós vamos conversar a respeito da definição do gênero tragédia. Depois disso, nós vamos conversar sobre três diferentes níveis interpretativos no que concerne a tragédia Édipo Rei, de Sófocles. E, por fim, nós vamos discutir a respeito da oposição entre destino previsto ou organizado ou realizado pelos deuses em oposição à escolha individual ou à função da decisão humana em relação a esses oráculos ou a esse sentido profético. Primeiramente, com respeito à definição do gênero tragédia, nós sempre vamos partir da tripartição clássica, que parte da poética de Aristóteles. Aristóteles vai, no decorrer da poética, tratar de três tipos de poesia, que seriam a poesia épica, que é um grande gênero narrativo que vai contar uma história. O principal exemplo é Homero, Ilíada e Odisseia. Ele chega na poesia lírica, que seriam textos menores, cantados em diferentes ocasiões, por exemplo, rituais fúnebres, festas de casamento, rituais bélicos, entre outras situações sociais e públicas nas quais esses pequenos poemas ou essas pequenas canções serão executadas. Depois disso, nós teríamos então o terceiro gênero, que é a poesia dramática, que é uma poesia que vai ser encenada, que também vai ter um contexto dramático, ela vai contar uma história, mas ela vai ser encenada para uma audiência particular, que é a audiência ateniense do século V, em uma festividade anual que homenageia um dos deuses adorados pelos gregos. Esse deus é Dionísio. Nessa Dionisíaca, que é uma festa anual em homenagem a Dionísio, nós teremos de um lado a encenação de tragédias e do outro lado a encenação de comédias. Uma poesia objetiva descrever os principais rituais dionisíacos no que concerne à morte e ao sofrimento humano, ao passo que a outra tem por objetivo ressaltar problemas sociais, quase sempre com um tom jocoso e com termos que vão levar a audiência ao riso. No primeiro exemplo, na poesia dramática grega, nós vamos ter três dramaturgos, que serão Ésquilo, que serão Sófocles e Eurípides. No segundo gênero, nós teremos principalmente Aristófanes, que é o único comediógrafo que sobreviveu. A partir dessa tripartição, a poesia épica, poesia lírica e poesia dramática, nós vamos chegar ao gênero específico da poesia dramática, que é a tragédia, que é o gênero que nós pretendemos estudar na nossa disciplina Literatura Greco-Latina em Tradução. Para compreender o gênero tragédia, nós vamos partir de três definições, que serão as definições mais aceitas ou discutidas a partir do século XIX e chegando ao XX. Nós vamos começar com Goethe, que é esse poeta romântico alemão, que numa carta a um outro poeta vai definir a tragédia como uma contradição irreconciliável. Tá? Do ponto de vista de Goethe, nós vamos ter um conflito, nós vamos ter um enredo calcado em uma oposição, em uma contradição, que pode ser religiosa, estatal, familiar, enfim, individual, né? São as várias ordens, nós vamos encontrar na tragédia clássica. A partir dessa oposição, nós vamos ter uma oposição que não terá resolução do ponto de vista de Goethe. Portanto, uma contradição irreconciliável. Partindo dessa definição de Goethe, nós vamos ter um segundo autor, no século XX, chamado Albin Laski, que num livro conhecido como A Tragédia Grega, apresentará uma outra definição de tragédia, que é uma definição calcada em uma dupla causalidade. Do ponto de vista de Albin Laski, nós vamos ter funcionando na estrutura trágica duas causas. E são justamente essas duas causas que vão funcionar primeiramente de uma forma emparelhada, para depois entrar em conflito. Por que Laski vai evitar a contradição irreconciliável de Goethe? Porque, segundo Laski, essa não é uma regra geral no que concerne a tragédia, uma vez que, em alguns exemplares trágicos, há sim um conflito conciliado, ou um conflito resolvido. Um dos principais exemplos dados por Laski no seu A Tragédia Grega é justamente a trilogia Orestia de Ésquilo. Uma trilogia constituída por três peças,
chamada Agamemnon, Coéforas e Eumênides. Em Agamemnon e Coéforas nós vamos ter um conflito que diz respeito primeiro ao assassinato do rei de Argos, retornando da guerra de Troia, que é Agamemnon. O segundo conflito que diz respeito ao assassinato de Clitemnestra, a esposa e assassina de Agamemnon na primeira peça, que vai ser morta pelo seu filho Orestes na segunda peça da trilogia. Na terceira, Eumênides, nós vamos ter a resolução do conflito. Uma vez que Orestes será julgado por esse crime, Orestes cumpriu a lei, vingou a morte do pai, mas ao cumprir a lei, ele acabou infringindo a lei, uma vez que derramou sangue familiar. A partir desse julgamento de Orestes, um tribunal vai ser instaurado. Essa peça ela vai apresentar pela primeira vez a estrutura de um tribunal, exatamente nos moldes como a cultura do Ocidente vai apresentar ou seguir até os nossos dias. Orestes vai ser o réu, nós vamos ter a deusa Atena como juíza dessa contenda, nós teremos Apolo como advogado de defesa e nós teremos as Fúrias como advogadas de acusação. A partir desse julgamento, Orestes vai ser inocentado. Tá? E aí nós vamos ter um conflito que inicialmente é bem elaborado e do ponto de vista dramático extremamente tenso, que vai ser resolvido na última peça. Pensando em exceções como essa, Alban Lesky vai desviar da definição anterior de Goethe no que diz respeito à contradição irreconciliável. Alban Lesky então vai tratar de uma dupla causalidade, a tragédia apresenta duas forças que vão, na maioria dos casos, entrar em conflito e que às vezes, no caso de Eumênides e de outras tragédias, vai encontrar uma solução. Desviando dessas duas definições anteriores, uma que diz respeito a uma contradição irreconciliável e outra a uma dupla causalidade, nós vamos ter um outro autor no século XX, chamado Albert Knox, em um livro chamado Édipo em Tebas. Albert Knox vai evitar as definições calcadas na estrutura da tragédia e ele vai pensar esse gênero de poesia, esse gênero específico de criação poética, como um gênero que parte de uma reflexão sobre o sofrimento humano, sobre a finitude humana. Do ponto de vista de Knox, partindo da busca que, por exemplo, Nietzsche vai definir em O Nascimento da Tragédia, de uma sabedoria dionisíaca, Knox vai perceber nesse gênero uma possibilidade de pensar uma das principais condições do ser humano, que é justamente a forma como o ser humano funciona, a forma como o ser humano se comporta diante do sofrimento e diante da morte. Se nós pensarmos a religião dionisíaca, uma religião que vai ter nessa festividade anual, o principal exemplar do seu processo ritual, nós vamos pensar em uma festa que glorifica tanto o nascimento como também a morte. Não é à toa que as dionisíacas urbanas de Atenas, elas são comemoradas no início da primavera, que é justamente esse período no ano onde nós temos a passagem de um fim de um ciclo, o fim de um ciclo invernal, de morte, de decadência, para o início de um novo ciclo, que é um ciclo de nascimento e que é um ciclo de vida, vida revivificada, vida renovada. A partir desses dois opostos, nascimento e morte, que estão extremamente mesclados no que diz respeito aos ciclos naturais, a religião dionisíaca é uma religião baseada nesses ciclos naturais, nós vamos ter dois gêneros de poesia dramática que dialogam justamente com esses dois ciclos. Nós temos um ciclo calcado no fim, calcado no sofrimento, na finitude da existência desses personagens, que é a tragédia, ao passo que nós teríamos um outro ciclo calcado nessa ressurreição da vida, nesse júbilo que tem a ver com a comédia. Etimologicamente, os dois gêneros também dialogam com esses dois opostos, uma vez que tragédia, tragos dias, vem da aglutinação de duas palavras gregas, tragos, bode, dias, grito. É o grito do bode sacrificado a Dionísio. Se tragédia significa o grito do bode ou o grito da morte desse animal sacrificado, comos dias, que dá origem à comédia, significa grito de júbilo, grito de alegria. E aqui nós finalizamos essa definição, relembrando a frase de Lord Byron, o poeta romântico, que menciona que a tragédia termina em morte ou em funeral, ao passo que a comédia termina em casamento.
Uma peça, a partir dessa definição, trataria de morte, trataria de finitude, trataria do encerramento de um ciclo, ao passo que a outra trataria de ressurreição, ou de vida, né, ou de frutificação. Tá? Justamente aquilo que define os rituais matrimoniais, não só para os gregos, mas também até os nossos dias. Fertilidade natural. O que vai ser reelaborado nesse gênero específico. A partir dessas três definições, contradição irreconciliável, dupla causalidade e uma peça que vai refletir sobre o sofrimento humano, o mistério do sofrimento humano, nós podemos estudar uma peça em específico que é Édipo Rei de Sófocles. Antes de pensar três estruturas possíveis para essa peça, vamos apenas relembrar o mito. Édipo Rei trata do mito de uma família tebana, é uma família de reis, é uma família monárquica, né? Nunca esquecendo que a tragédia ela vai apresentar reis que são descritos a partir da forma política da tirania, que é o regime político anterior, para uma audiência democrática. Então a tragédia ela sempre vai ser uma reflexão democrática, tá, a partir dessa democracia grega instituída no século V, a respeito de um período anterior, de um período anterior que apresenta reis, mas reis que se comportam como tiranos. Então, a tragédia ela também tem essa dimensão política, né, que vai abarcar o desenvolvimento do seu drama. No caso de Édipo Rei, nós falamos de um integrante de uma família tebana. Originalmente os pais de Édipo são Laio e Jocasta. Laio, quando era jovem, cometeu um crime. Ele atentou contra a segurança e contra o bem-estar físico de um jovem, que é filho de um outro rei, de um rei de outra cidade. Laios vai visitar esse rei, e desrespeita o seu filho, seduz o filho desse monarca, desrespeitando com isso uma lei que é fundamental para os gregos, que é a lei da hospitalidade, a lei da xenia. Laio, ao raptar e ao seduzir o filho desse rei, que o havia recebido em sua casa, recebe desse pai uma maldição. E essa maldição resulta num oráculo. Quando Laio tiver um filho, esse filho vai ser responsável pela sua própria morte. E a partir disso, nós temos Laio evitando a continuidade da sua genealogia, justamente para que ele não venha a ser assassinado pelo seu próprio filho. Ele casa-se com Jocasta, os dois se tornam reis de Tebas, e com o passar dos anos, Jocasta acaba ficando grávida. Quando essa criança nasce, ela tem os seus pés perfurados, tá? E esses pés perfurados possibilitam que ela seja presa e que ela seja levada para o interior do país para ser depositada em um monte para ali aguardar a morte. A partir dessa perfuração nos pés ou nos calcanhares, essa criança recebe um nome, e esse nome é Édipo, que significa etimologicamente pés inchados. Oida, pós. Pés machucados, pés inchados, pés sangrados. Tá? E é justamente a partir dessa cicatriz, uma cicatriz nos pés, que Édipo terá não apenas a definição da sua própria identidade, como também a marca de nascença que ele vai levar para o resto de sua vida. Édipo é dado a um pastor de Tebas. Esse pastor se apieda da criança e, ao invés de abandoná-la no Monte Cíteron para que ela seja devorada por feras e aves de rapina, dá essa criança a um outro pastor, que é um pastor de Corinto. Esse pastor leva Édipo para a cidade de Corinto, entrega ao rei e à rainha, que não tem filhos, e lá Édipo cresce como filho dos reis de Corinto, sem saber da sua real identidade. Quando ele cresce, no início da vida adulta, num festejo, um homem bêbado, esse é um detalhe interessante, do modo como Sófocles nos conta ou reinterpreta esse mito, um homem bêbado, portanto, um homem que está possuído por uma experiência dionisíaca. Não podemos esquecer que Dionísio é não apenas o deus da morte e do nascimento, mas é o deus do vinho, é um deus da embriaguez, é o deus do descontrole, das racionalidades intelectivas e, ao mesmo tempo, da energia associada ao corpo e aos instintos corporais, o que muitas vezes acontece via embriaguez a partir do consumo de vinho. Nesse festejo, um bêbado, portanto um homem dominado por Dionísio,
afirma aos ouvidos de Édipo que ele não é filho do rei e da rainha de Corinto, ele é antes um filho adotivo. Édipo parte de Corinto, angustiado com essa revelação, e vai consultar, como seus contemporâneos faziam, e como depois os contemporâneos de Sófocles farão, vai consultar o oráculo de Delfos, tá? Que é esse templo comumente associado a Apolo, tá? Que é esse meio-irmão de Dionísio, que é o seu irmão antagônico, né? O seu gêmeo antitético, e ele vai consultar o oráculo de Delfos para saber qual é a sua origem. Édipo pergunta, né, se os seus pais são os reis de Corinto, e o oráculo, não coincidentemente, não responde essa pergunta. Antes, ele pronuncia a seguinte predição: você matará seu pai e você casará com sua mãe. Édipo deseja fugir desses dois crimes, dois tabus, né, que vão persistir na cultura do Ocidente, né? O primeiro, o crime do parricídio, o derramamento do sangue paterno, e segundo, o crime do incesto. Édipo, buscando fugir desses dois crimes, abandona Corinto e, sem ter conhecimento total dos fatos, segue em direção à cidade de Tebas. No meio desse percurso, em um caminho, né, que se bifurca numa encruzilhada, ele vai encontrar um homem velho com uma comitiva. Esse homem vai ser desrespeitoso para com ele. Édipo inicia uma altercação com esse homem e acaba matando esse misterioso homem. Chegando em Tebas, ele vai encontrar a cidade afligida por uma esfinge, né, que é esse monstro feminino que oferta enigmas aos passantes. Esse monstro cujo corpo é constituído de um torso leonino, asas de águia e face de virgem. A esfinge vai perguntar, né, ou vai questionar, ou vai apresentar aos seus passantes o seguinte enigma: qual é o animal que caminha no decorrer de um dia com 4 pés, com 2 pés, com 3 pés? Édipo, ao escutar essa pergunta, ao escutar esse enigma, responde rapidamente: é o homem. É o homem que, na manhã da sua existência, engatinha com 4 pés, que no meio-dia da vida adulta anda com 2 pés, e que no entardecer do seu percurso terrestre anda com 3 pés, usando um cajado para se apoiar devido à fragilidade do seu corpo. A partir disso, Édipo é louvado na cidade de Tebas como o grande herói, o salvador, o decifrador de enigmas, e recebe a mão da rainha Jocasta em casamento, com quem ele vai ter 4 filhos. Né? Aqui nós marcamos um pouco a ambiguidade dessa vitória de Édipo sobre a esfinge, né? Uma vez que não é tão difícil para um herói, que notem bem, se chama pés inchados, decifrar o enigma dos pés. E é isso basicamente que Édipo faz. Né? De um lado é uma vitória, ele livra a cidade de Tebas dessa peste ou desse miasma, mas do outro lado, né, é uma derrota, uma vez que vencer a esfinge significa concretizar o oráculo que Édipo desejava justamente evitar. Né? No momento em que ele vence a esfinge, ele recebe Jocasta em casamento, finalizando assim com essa profecia anterior. Anos se passam, Édipo tem 4 filhos com Jocasta, que é Ismene, Antígona, Eteocles e Polinices, até que uma nova praga, uma nova peste assola Tebas. Édipo consulta um novo oráculo e o oráculo diz: essa peste continuará até que o assassino do antigo rei Laio seja trazido e julgado diante de toda a cidade de Tebas. É justamente nesse ponto que tem início a peça de Sófocles, né? E é a partir desse início que nós vamos, por intermédio de remissões ao passado, conhecendo toda essa história. Essa história dramatizada por Sófocles vai apresentar 3 possibilidades, né, estruturais, pelo menos do nosso ponto de vista, ou pelo menos do ponto de vista dos principais intérpretes até o século XX. O primeiro nível, que nós encontramos nos manuais de literatura, entre eles o Literatura Ocidental, né, de Donofrio, é perceber Édipo como uma história de detetive, talvez como a primeira história de detetive do Ocidente. Se nós observarmos a peça a partir dessa lógica, né, nós vamos ver que a peça inicia com um crime, né, numa tradicional história, né, de mistério a ser desvendado. Né, quem matou Laio?
E a partir desse crime, nós vamos ter esse investigador, que é o próprio Édipo, conversando com testemunhas, observando evidências, interpretando os fatos, até chegar aos principais suspeitos. Né? Primeiramente, ele suspeita de Tiresias e Creonte, para depois perceber, né, que ele é um dos principais suspeitos. Né? O brilhante, no caso da peça de Sófocles, né, é colocar o detetive como o principal culpado. Né? Os gregos são sofisticados demais para pensar um enredo trágico a partir de um estereótipo de herói e de um estereótipo de vilão, né? Como as nossas histórias detetivescas, na maioria dos casos, apresentam. Né? No caso de Édipo Rei, o próprio herói investigador, o herói que deseja salvar essa cidade, se descobre o responsável pelo crime que ele precisa resolver. Uma segunda estrutura, né, que nós podemos observar na tragédia de Sófocles diz respeito ao processo jurídico. Tá? Michel Foucault, em A Verdade e as Formas Jurídicas, né, vai reinterpretar Édipo justamente a partir dessa estrutura, que seria uma estrutura que dialogaria lá com as Eumênides de Ésquilo. Se as Eumênides de Ésquilo dramatiza a formação de um tribunal ateniense, para julgar o pleito de Orestes, Édipo Rei também apresentaria um outro tribunal, mas um tribunal que tem uma característica importante, que é o chamar e o interrogar testemunhas. Hoje, quando nós pensamos em um tribunal, né, obviamente nós temos os papéis definidos de um juiz e dos advogados de acusação ou defesa e de um júri, mas nós temos, sobretudo, para a resolução, né, desse pleito, a presença de testemunhas que vão dar o seu depoimento. Édipo instaura esse tribunal, quando ele assume a investigação ou a responsabilidade da investigação sobre os seus ombros, e ele vai chamar testemunhas que vão ser desde Tiresias, Creonte, Jocasta, até os mensageiros, né, ou o mensageiro de Corinto e depois o pastor tebano. E é a partir, né, dessa investigação ou de se escutar ou interrogar testemunhas que Édipo, pouco a pouco, vai resolvendo, né, esse quebra-cabeça e se dando conta que ele, o juiz, é o próprio réu. Uma terceira possibilidade de interpretação de Édipo Rei, né, que é a mais conhecida no século XX, é perceber Édipo Rei como uma jornada de autoinvestigação psicológica, como uma jornada, né, de compreensão a respeito da própria identidade. E aqui, obviamente, eu estou falando de Freud, e eu estou falando de a interpretação dos sonhos. Né? Todos nós conhecemos, né, o complexo de Édipo, né, que é um termo cunhado por Freud a partir da tragédia de Sófocles, para dar conta dessa triangulação familiar, né, que Freud vai chamar de romance familiar, uma triangulação que vai funcionar a partir de uma relação, né, que o filho tem com a mãe, que é uma relação afetiva, de carinho, de admiração, né, e de uma relação de desconforto que ela terá com o pai. Né? No primeiro momento da sua infância, a criança possui uma relação com a mãe, muitas vezes não diferenciando o corpo da mãe do seu próprio corpo, até que há a presença desse terceiro elemento, né, que é o elemento da figura paterna. No caso de Édipo Rei, essa triangulação ela está muito bem articulada ali, uma vez que Édipo mata o pai e casa com a mãe. Mas não só por isso. Né? Freud é muito feliz ao escolher Édipo Rei, né? Porque essa peça não é uma peça só a respeito de conflitos familiares e de triangulações familiares no que diz respeito a afeto, carinho e também desconforto e ódio. Essa é uma peça também sobre autoinvestigação. Uma vez que, em um determinado momento, Édipo vai deixar de questionar o mundo externo, vai deixar de questionar o comportamento das pessoas, vai deixar de procurar suspeitos e vai começar a questionar a sua própria identidade, quem eu sou. Essa é uma das perguntas fundamentais dessa peça. Né? Se a psicoanálise de Freud objetiva compreender quem nós somos, nas nossas inseguranças, os nossos atos falhos, os nossos traumas, né? É interessante recorrer a Édipo Rei de Sófocles, uma peça encenada em 429 a.C., né? E que já começa a dramatizar e a apresentar para a sua audiência a importância dessa busca, dessa autobusca.
pesquisando por determinadas explicações ou pelas origens, né, das nossas principais angústias. Então, esses são os 3 modos possíveis de se compreender a tragédia de Sófocles, né, do ponto de vista de uma história de detetive, de um processo jurídico e de uma auto-investigação. A partir dessas 3 possibilidades, nós chegamos, né, à leitura ou à interpretação dessa peça, tá, do qual eu vou discutir nos últimos minutos deste vídeo. Nós vamos conversar, sobretudo, né, a respeito da principal oposição, né, ou da principal antítese presente nessa peça, né? Depois nós vamos ver que é uma ilusória antítese, né, visto que os gregos não fazem essa diferenciação de uma forma tão marcada, né? A cultura judaico-cristã tende a separar, de um lado, vontade divina e vontade humana. De um lado, nós temos a participação dos deuses, que conhecem tudo, que vão contar as coisas antes delas acontecerem e que vão reduzir o percurso existencial humano a uma série de ações pré-estabelecidas. Do outro lado, né, nós temos seres humanos tomando decisões, questionando, né, coordenando o caminho da sua própria existência. Tá? E Édipo Rei, né, funcionando uma outra cultura, obviamente, bem distante da cultura judaico-cristã, mas Édipo Rei apresenta esse mesmo problema, que é o problema da escolha individual de um lado e o destino relacionado aos deuses de outro. Né? Vamos começar descrevendo o destino, ao menos como ele aparece na peça de Sófocles. Nós não temos personagens divinos, não há a presença, por exemplo, de Dionísio, como nós temos em As Bacantes, ou de Apolo e Atena, como nós temos em Eumênides de Ésquilo. Né? De que forma, então, o divino apareceria em Édipo Rei? Por meio de oráculos, por meio de profecias oraculares que vão cercear e que vão controlar a existência desses personagens. Sófocles, no decorrer da sua tragédia, vai apresentar 3 oráculos, tá? E que eu vou descrever aqui na forma, né, como eles acontecem, numa ordem cronológica de acordo com o mito. Tá? Primeiramente é o oráculo que Laio recebe. Laio recebe um oráculo que diz que o seu filho será responsável pela sua morte. Édipo recebe um segundo oráculo, né, que diz que ele será responsável pela morte do seu pai e também por casar com sua mãe. E nós temos um terceiro oráculo que dá início à peça de Sófocles, né, que é o oráculo que diz que a peste continuará assolando Tebas, até o momento em que o culpado pelo assassinato do rei anterior seja trazido aos olhos de toda a cidade. A partir desses 3 oráculos, nós teremos personagens humanas funcionando ou agindo, né, indo ao encontro ou fugindo, né, dessas predições oraculares. Né? Então é como se todas as ações da peça, né, elas partissem dessa relação com o oráculo anterior. Em A Interpretação dos Sonhos, Freud inicia a sua análise de Édipo Rei, intitulando essa peça, né, ou compreendendo essa peça como a tragédia do destino. Obviamente, Freud deseja chegar ali, né, à ideia de que, assim como Édipo estava destinado aos crimes do parricídio e do incesto, toda criança estaria, metaforicamente ou simbolicamente, destinada a desenvolver esses 2 sentimentos antitéticos, né, de carinho e afeto pela figura materna e de repulsa, né, ou desconforto para com a figura paterna. Mas, no caso da tragédia de Sófocles, né, a participação dos deuses e da voz divina via esses 3 oráculos é fundamental. Por outro lado, se a peça ela apresenta essa relação com o destino e com os oráculos, por outro lado, ela apresenta também a ação humana, a vontade humana, o desejo humano, né, de dominar o seu percurso, enfim, né, de tomar decisões. Sófocles vai opor na peça os 3 oráculos, né, que são responsáveis pelo primeiro eixo, a 3 perguntas que estariam relacionadas justamente à vontade individual. Que 3 perguntas são essas? 3 perguntas que vão nortear o desenvolvimento dessa tragédia. A primeira pergunta é: quem matou Laio? A partir dessa primeira pergunta, Édipo vai decidir investigar, né, os possíveis suspeitos para esse crime, se questionando sobretudo por que os antigos moradores de Tebas não procuraram esse suspeito antes. Né? E, obviamente, a suspeita recai sobre a família tebana, especialmente nas figuras de Jocasta e de Creonte, que é o seu cunhado. Na medida em que Édipo dá início a essa investigação, ele vai pouco a pouco substituindo a primeira pergunta, quem matou Laio, por uma segunda pergunta, que é:
serei eu o assassino de Laio? Quando ele passa a investigar e passa a questionar as pessoas sobre a morte de Laio, ele começa a obter informações, né, de que Laio foi morto numa estrada, numa encruzilhada, por um grupo de ladrões ou salteadores. Né? Como Édipo tem a lembrança, né, do homem que ele encontrou antes de chegar a Tebas, do homem que ele assassinou, ele começa pouco a pouco a suspeitar que as duas narrativas elas são muito parecidas, com a única diferença de que, né, segundo uma narrativa, Édipo foi atacado por homens, ao passo que Édipo lembra dele sozinho ter matado esse homem. Na medida em que ele continua essa investigação, sobretudo depois da chegada do mensageiro de Corinto e ao investigar o pastor exilado de Tebas, Édipo vai substituir essas duas primeiras perguntas por uma terceira. Ele vai substituir a pergunta quem matou Laio e a pergunta serei eu o assassino de Laio por uma terceira pergunta que é, como eu mencionei anteriormente, a principal pergunta dessa peça. E essa terceira pergunta é quem sou eu? O mensageiro de Corinto chega para dar a notícia, né, de que o rei de Corinto faleceu. Édipo fica feliz com a morte do próprio pai, né, o que é engraçado, mas ele fica feliz porque essa notícia significa que o oráculo que ele recebeu não se concretizou. Se o oráculo dizia que ele seria o responsável pela morte do seu pai, a morte desse pai em Corinto, né, colocaria o oráculo como errôneo. Rapidamente, o mensageiro de Corinto informa a ele que ele não é filho do rei de Corinto. Tá? O que faz Édipo continuar investigando e pouco a pouco descobrir que ele é filho do homem que ele matou na encruzilhada, Laio, e que ele é filho de Jocasta. Jocasta, após ter a revelação, né, dessa relação familiar, ela corre para o interior do palácio e lá ela tira a sua vida, ela se enforca próximo ao leito, né, numa cena que é belíssima e ao mesmo tempo brilhante na sua ambiguidade. Né? Trata-se do leito no qual ela gerou Édipo, trata no leito no qual ela teve Édipo e no qual ela condenou Édipo à morte, perfurando os seus pés, presenteando e dando esse bebê ao pastor para que ele morresse, mas também trata-se do leito no qual ela recebe novamente Édipo. E agora não mais como filho, mas agora como seu esposo. O leito no qual ela gera com Édipo novos filhos. E é nesse mesmo leito, notem, né, que aqui simboliza nascimento entremeado à morte, é nesse mesmo leito que ela tira a sua vida. Tá? Nessa união, né, daqueles opostos que eu havia mencionado anteriormente entre nascimento ou sexualidade, portanto fertilidade, e morte. É nesse leito que Jocasta tira a sua vida, no leito no qual ela deu a vida e no qual ela vai, no primeiro momento, retirar a vida do filho e depois retirar a sua própria vida. Édipo observa essa cena, fura os próprios olhos, uma vez que não consegue mais, né, suportar a visão dos seus próprios crimes ou das suas próprias angústias. Para finalizar, se nós até aqui tentamos diferenciar destino de um lado, né, e vontade individual de outro, a peça de Sófocles ela apresenta um problema, tá? E um problema que não é resolvido. A peça de Sófocles é uma peça exemplar para que nós compreendamos não só a dupla causalidade de Albin Laski, nós temos uma ação humana e nós temos uma ação divina funcionando ao mesmo tempo, mas também essa contradição irreconciliável, afinal, né, a nossa existência. Ela é permeada pela vontade dos deuses ou ela é permeada pelas decisões humanas? A peça ela não resolve adequadamente isso, uma vez que uma coisa está profundamente entremeada à outra. E ela estava entremeada para os gregos. Se nós pensarmos em Laio num primeiro momento, Laio não receberia aquele oráculo, né, que apontaria para o seu filho como o seu próprio assassino, se ele antes não tivesse decidido atentar contra a segurança ou o bem-estar do filho do seu anfitrião. Por outro lado, Laio não dedicaria ou não condenaria o seu filho à morte sem o oráculo anterior, né, que apresentaria esse filho como assassino. A mesma coisa acontece com Édipo. Né? Nós não teríamos o oráculo sem os crimes anteriores de Laio e Jocasta, mas ao mesmo tempo nós não teríamos a concretização desse oráculo sem a decisão de Édipo de fugir de Corinto, por exemplo.
É apenas essa decisão que faz com que o oráculo ele venha a se concretizar. Quer dizer, não tem como diferenciar, no caso da tragédia de Sófocles, essas duas instâncias. Se nós pensarmos, né, na inscrição que se encontrava no templo, no oráculo de Delfos, né, quando o consulente entrava para visitar e para observar a pitonisa, essa inscrição dizia o seguinte: conheça a si mesmo. Ou seja, é um templo dedicado ao Apolo, é um templo dedicado à predição do futuro e ao pronunciamento de determinadas previsões oraculares ou que são relacionadas ao destino, mas que ao mesmo tempo tem no seu pódico de entrada: conheça a si mesmo. Ou seja, o destino está, né, o destino de um homem está entrelaçado, está profundamente enraizado, né, na própria compreensão que ele tem ou não de si próprio. E é a respeito desse tema que essa tragédia ela trata. No decorrer dessa conversa, nós revimos possíveis definições de tragédia, a partir de Goethe, contradição irreconciliável, a partir de Albin Leske, dupla causalidade, e a forma como a tragédia ela apresenta ou trata ou reflete sobre o sofrimento humano. Nós vemos 3 níveis interpretativos ou estruturais que a tragédia ela pode ser compreendida, né, como uma história de detetive, como um processo jurídico e como uma autoinvestigação psicológica. E por fim nós discutimos essa oposição entre destino de um lado e vontade humana ou vontade individual de outro. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Indico a leitura e, sobretudo, a releitura de Édipo Rei de Sófocles, uma peça inesgotável na qual nós sempre encontramos novas e novas reelaborações, né, e novos pontos de análise. Obrigado pela sua atenção e um abraço a todos.